Escute, vou lhe dizer algo sobre a infelicidade feminina que mudará completamente a forma como você vê cada reclamação, cada crítica, cada revirar de olhos que a sua mulher lhe dá. E antes que você comece a pensar que isto é um discurso misógino, entenda que o que estou a revelar vem da observação de milhares de relacionamentos, incluindo os meus próprios desastres, e do reconhecimento de padrões tão consistentes que são como leis da física. Existe um mecanismo na psique feminina, um programa a funcionar desde a infância que cria insatisfação crônica independentemente das circunstâncias externas. E até que você entenda este mecanismo, você continuará a tentar consertar problemas que não podem ser consertados, a pedir desculpa por coisas que não são culpa sua, e a transformar-se lentamente numa casca patética de homem, a tentar desesperadamente fazer feliz uma mulher infeliz. O que é como tentar encher um balde sem fundo. Sabe qual é a frase mais comum que ouço de homens casados? Nada do que eu faço é bom o suficiente. Ele traz flores, cor errada. Ele planeia um encontro. Restaurante errado. Ele ajuda nas tarefas domésticas. Está a fazer errado. Ele não ajuda, é preguiçoso. Ele trabalha longas horas para sustentar a casa. Ele está ausente. Ele passa tempo em casa. Ele não é ambicioso o suficiente. Esta insatisfação total, esta crítica global a tudo o que ele faz, pensa, diz ou não diz, não é na verdade sobre ele de todo. Essa é a revelação que o libertará da prisão de tentar agradar alguém que não pode ser agradado. Eu descobri este padrão através de dolorosas repetições nos meus próprios relacionamentos. Houve um período, talvez 5 anos, em que namorei mulheres diferentes, com backgrounds completamente distintos, idades, carreiras, personalidades, mas o padrão era idêntico. Felicidade inicial, fase de lua de mel. Depois uma insatisfação gradualmente crescente com tudo sobre mim e a nossa vida juntos. A primeira mulher queixou-se de que eu não era romântico o suficiente. Então, com a próxima, eu fui totalmente romântico, viagem surpresa, poesia, toda a produção. Ela queixou-se de que eu era demasiado mole, não masculino o suficiente. Terceira mulher, eu sou mais dominante, assumo o controlo, tomo decisões. Ela queixa-se de que não considero as opiniões dela o suficiente. Você vê, a insatisfação não era, na verdade, sobre o meu comportamento. Era uma condição pré-existente que se teria manifestado independentemente do que eu fizesse ou deixasse de fazer. Estas mulheres estavam a executar programas antigos, alguns genéticos, alguns da infância, alguns do condicionamento social, que tornavam a felicidade impossível independentemente das circunstâncias externas. Elas eram infelizes antes de me conhecerem. Elas eram infelizes comigo e são infelizes agora, depois de mim, porque a infelicidade vem de dentro, não de fora. Deixe-me detalhar a primeira camada disto. Genética. Pesquisas mostram que cerca de 50% dos traços de personalidade, incluindo otimismo versus pessimismo, são hereditários. Algumas mulheres nascem literalmente com uma química cerebral que as predispõe a ver o negativo em tudo. A configuração padrão delas é a insatisfação. A linha de base delas é a reclamação. O normal delas é a infelicidade. Sem um esforço sério e consciente para reprogramar estes padrões, elas permanecerão permanentemente insatisfeitas, independentemente de com quem estão ou do que têm. Eu observei este padrão repetidamente em famílias onde a avó era cronicamente infeliz, a mãe é cronicamente infeliz, e agora a filha é cronicamente infeliz. 3 gerações de mulheres que podiam ganhar a lotaria, casar com o príncipe encantado, viver no paraíso, e ainda assim encontrar algo de que se queixar, porque os cérebros delas estão programados para se focar no que está errado em vez de no que está certo. Não é uma escolha, é uma predisposição genética, como ter olhos castanhos ou ser canhota, mas a genética é apenas a fundação. O dano real vem da programação da infância. Toda mulher infeliz que conheci tinha um de 2 padrões de infância, às vezes ambos. Primeiro padrão, relacionamento problemático com o pai. Talvez ele fosse ausente, talvez abusivo, talvez apenas emocionalmente indisponível. Ela cresce com este profundo ressentimento em relação ao masculino. Esta crença inconsciente de que os homens sempre a desiludirão, e adivinhe, ela cria essa realidade ao escolher homens desapontadores ou ao ser tão impossível de agradar que até homens bons se tornam desapontadores,
a tentar satisfazer os padrões impossíveis dela. Segundo padrão, ela viu a mãe ser cronicamente insatisfeita e aprendeu que é assim que as mulheres devem ser. A mãe queixava-se do pai constantemente. Criticava tudo. Nunca estava feliz com o que tinha. Queria sempre mais, diferente e melhor. A filha absorve isto como uma esponja, pensando que este é o comportamento feminino normal. É assim que se constroem relacionamentos. É assim que o casamento se parece. Quando ela é adulta, a programação é tão profunda que ela nem sequer percebe que está a correr o software da mãe. Repetidamente, vejo mulheres a recriar inconscientemente a infelicidade das mães, mesmo quando conscientemente juraram que nunca seriam como elas. Elas dão por si a dizer as mesmas palavras que as mães diziam, a fazer as mesmas queixas, a criar a mesma atmosfera miserável em que cresceram, porque isso é o que lhes é familiar. E os humanos escolhem o familiar em vez do feliz, sempre, se não estiverem conscientes disso. Mas é aqui que a coisa se torna realmente distorcida. A lacuna entre expectativas e realidade. As mulheres modernas foram iludidas com uma fantasia sobre o que os relacionamentos e o casamento deveriam ser. Elas crescem com princesas da Disney, comédias românticas, momentos de destaque das redes sociais, e entram nos relacionamentos a esperar ser rainhas, a esperar que a vida seja romance constante, aventura, diamantes e rosas. Então a realidade atinge contas, tarefas, rotina, falhas humanas normais no parceiro, e a lacuna entre a fantasia e a realidade torna-se uma fonte de insatisfação constante. Eu conhecia esta mulher. Vamos chamá-la Ana, bonita, inteligente, tinha tudo a seu favor. Casa-se com este homem que a adora. Bom homem, emprego estável, trata-a bem. 6 meses após o casamento, ela está miserável. Por quê? Porque ela esperava que o casamento curasse todas as feridas da infância dela, preenchesse todos os buracos na psique dela, a fizesse sentir completa. Quando isso não acontece, quando ela ainda se sente vazia por dentro, porque esses buracos só podem ser preenchidos de dentro, ela culpa-o. Ele não é romântico o suficiente, não é bem-sucedido o suficiente, não é o que quer que seja o suficiente para consertar o que está quebrado dentro dela. Muitas pessoas experimentam esta projeção onde o vazio interno é culpado por circunstâncias externas. Se ele ganhasse mais dinheiro, eu seria feliz. Ele arranja um emprego melhor, ganha mais dinheiro. Ela continua infeliz. Agora se tivéssemos uma casa maior, eles arranjam a casa. Ainda infeliz. Se ele fosse mais atencioso, ele torna-se mais atencioso. Ainda infeliz. Ele é demasiado agarrado, eu preciso de espaço. O alvo continua a mover-se, porque a insatisfação não tem nada a ver com o alvo. A lacuna entre desejos e possibilidades cria outra camada de infelicidade crônica. As redes sociais convenceram todas as mulheres de que merecem um estilo de vida que talvez 1% das pessoas possa realmente pagar. Ela vê influencers a conduzir Lamborghinis, a viver em penthouses e pensa que isto é normal. É isto que ela devia ter. Entretanto, ela casou com um mecânico, ou contabilista, ou professor, um tipo normal com um rendimento normal, e ela sente-se enganada, como se a vida lhe devesse mais, como se ele estivesse a falhar ao não fornecer o impossível. Eu vi isto destruir casamentos onde o homem está a matar-se a trabalhar 60 horas por semana, a fornecer uma vida confortável de classe média, mas ela está insatisfeita porque a amiga do liceu publica fotos de férias no Dubai. Ela não considera que a amiga está a afogar-se em dívidas, que as fotos são editadas, que é tudo performance. Ela só sabe que não tem aquela vida e que deve ser culpa de alguém, e o alvo mais próximo é o marido. Mas mesmo quando as mulheres conseguem tudo o que pensavam que queriam, a insatisfação continua através do que chamo de mecanismo de desvalorização. É como uma lei psicológica. No momento em que algo se torna dela, perde valor aos olhos dela. Quando estava solteira, queria um namorado. Consegue o namorado, agora quer casar. Casa-se, agora quer um tipo de homem diferente. É o mesmo com tudo. Quer cabelo encaracolado, faz permanente, quer cabelo liso. Quer seios maiores, faz cirurgia, foca-se noutra falha. Quer uma carreira, consegue a carreira. Quer ser mãe em casa, consegue isso. Quer a carreira de volta. Esta desvalorização acontece com os parceiros também. O homem sem o qual ela não conseguia viver torna-se o homem que ela mal consegue tolerar.
As piadas dele, que eram charmosas, tornam-se irritantes. A estabilidade dele, que era atraente, torna-se aborrecida. A atenção dele, que era romântica, torna-se sufocante. Nada mudou exceto a percepção dela, mas ela não reconhece isto como o seu próprio padrão psicológico. Ela pensa que ele mudou. Ele a enganou. Ele não é quem ela pensava que era. Veja bem, a inveja e a comparação estão a envenenar a felicidade feminina a níveis nunca antes vistos na história humana. Toda mulher tem agora uma janela para as vidas de milhares de outras mulheres, ou pelo menos as versões curadas que apresentam online. Ela vê o presente de aniversário da colega, a renovação da irmã, a perda de peso da amiga, o carro novo da vizinha, e cada coisa se torna evidência da inadequação da sua própria vida. Acontece mais vezes do que as pessoas percebem que as mulheres criam narrativas inteiras de insatisfação baseadas nestas comparações. O marido da Sarah levou-a para Paris no aniversário. Você só me levou para jantar. Não importa que o marido da Sarah também a traiu 2 vezes e eles estão em aconselhamento. O marido da Maria ajuda com os filhos constantemente. Não importa que o marido da Maria esteja desempregado e não tenha mais nada para fazer. Ela vê apenas o que os outros têm que ela não tem, nunca o que ela tem que os outros não têm. O efeito das redes sociais não pode ser exagerado. Toda mulher está agora a comparar a sua vida real com os momentos de destaque de todos os outros, o seu relacionamento real com a performance de todos os outros, as suas lutas genuínas com a perfeição filtrada de todos os outros. Isto cria um estado permanente de sentir-se inferior, de sentir-se enganada, de sentir que todos os outros tiveram a vida boa, enquanto ela ficou presa à realidade. Mas aqui está algo que a maioria dos homens não entende. Muitas mulheres são profundamente insinceras, não porque sejam pessoas más, mas porque lhes foi ensinado desde a infância a usar máscaras, desempenhar papéis, ser quem precisam de ser para conseguir e manter um homem. Elas apresentam-se como easygoing, quando são high maintenance, como sexuais quando são frígidas, como domésticas quando odeiam trabalho doméstico, como agradáveis quando são controladoras. Então, após o casamento, quando a máscara cai, elas estão zangadas por terem tido que fingir por tanto tempo e zangadas com ele por não ter visto através da máscara. Eu observei este padrão inúmeras vezes, onde as mulheres sentem que não podem ser os seus selves autênticos, porque o self autêntico delas não seria escolhido. Então elas atuam, e a atuação é exaustiva, e a exaustão gera ressentimento, e o ressentimento manifesta-se como insatisfação crônica. Ela está infeliz porque não está a ser real, mas não pode ser real porque acredita que o self-real dela não é bom o suficiente. Então ela permanece presa nesta atuação que torna todos infelizes. O fator imaturidade é enorme e está a piorar a cada geração. Muitas mulheres entram nos relacionamentos sem saber o que realmente querem, apenas sabendo o que deveriam querer de acordo com a sociedade, amigos, família e Instagram. Elas nunca desenvolveram os seus próprios valores, os seus próprios objetivos, o seu próprio senso de self, separado da validação externa. Assim, elas entram em relacionamentos pelas razões erradas, permanecem pelas razões erradas e perguntam-se por que estão infelizes. Estas mulheres não têm limites porque não sabem onde elas acabam e os outros começam. Elas absorvem as emoções de todos, os problemas de todos, as expectativas de todos, e depois sentem-se oprimidas, exaustas, insatisfeitas, com uma vida que nem sequer é realmente delas. Elas escolheram um parceiro com base no que impressionaria os outros, um estilo de vida com base no que fica bem nas redes sociais, um caminho com base no que pensam que deveriam querer, em vez do que realmente querem. Depois há o complexo de superioridade feminista que foi programado nas mulheres modernas. Foi-lhes dito que são rainhas, deusas, prêmios a serem ganhos que merecem tudo e que os homens devem ser gratos pela mera presença delas. Isto cria uma dinâmica onde elas veem os homens como seres inferiores que existem para servi-las, prover para elas, adorá-las. Mas aqui está o paradoxo. Você não pode respeitar o que você vê como inferior. E você não pode ser feliz num relacionamento com alguém que você não respeita. Eu conhecia esta mulher que literalmente chamava os homens de animais sem ironia. Dizia coisas como: todos os homens são cães,
enquanto simultaneamente se perguntava por que não conseguia encontrar a felicidade nos relacionamentos. Ela tratava todos os homens como um servo, que deveria estar grato pela oportunidade de providenciar para ela. Depois perguntava-se por que se sentia vazia, por que o relacionamento parecia oco. Você não pode sentir conexão genuína com alguém que você vê como inferior a si. É psicologicamente impossível. Muitas pessoas experimentam a confusão de namorar mulheres que parecem sabotar ativamente a sua própria felicidade. Ela diz que quer estabilidade, depois cria caos. Diz que quer paz, depois começa brigas. Diz que quer amor, depois afasta o afeto. Isto não é manipulação consciente. É a programação inconsciente a manifestar-se. Ela está a recriar a disfunção que conhece, porque disfunção parece lar. As feridas da infância são tão profundas que muitas mulheres nem sequer reconhecem a felicidade quando a experimentam. Eu vi mulheres em relacionamentos genuinamente bons a criar problemas do nada, porque a paz parece errada, a estabilidade parece suspeita, a felicidade parece temporária. Então por que não destruí-la agora, em vez de esperar que termine inevitavelmente? Elas estão tão convencidas de que a felicidade é impossível que a tornam impossível. Repetidamente, vejo mulheres a destruir bons relacionamentos por causa do que chamo de síndrome da grama mais verde em esteroides. Não é apenas pensar que outra pessoa pode ser melhor. É ser bombardeada diariamente com imagens e histórias de quão melhor todos os outros estão. O feed dela está cheio de anúncios de noivado, anúncios de bebê, anúncios de promoção, fotos de férias, fotos de transformação. E cada um se sente como evidência de que ela escolheu mal. Se contentou com menos, perdeu algo mais. O relógio biológico adiciona outra camada de insatisfação que os homens raramente entendem. As mulheres têm uma janela limitada para certas experiências de vida, casamento, filhos, construir uma família. E isto cria uma ansiedade subjacente que envenena a felicidade. Ela está ou a correr para atingir marcos e infeliz com a pressão, ou atingiu os marcos e infeliz porque eles não a realizaram como ela esperava, ou perdeu os marcos e infeliz com o que nunca terá. Lembro-me de falar com esta mulher perto dos 40 anos. Carreira de sucesso, bom apartamento, relacionamento decente, mas absolutamente miserável. Ela disse algo que me marcou. Eu fiz tudo certo de acordo com o plano que fiz aos 20, mas o plano estava errado. E agora é tarde demais para mudar de rumo. Ela tinha priorizado a carreira em detrimento da família, a vida na cidade em detrimento da comunidade, a independência em detrimento da interdependência, e agora sentia-se presa pelas suas próprias escolhas, sem forma de as desfazer. A manipulação e os testes que as mulheres fazem, muitas vezes inconscientemente, criam a sua própria infelicidade. Elas testam limites para se sentirem seguras, mas os testes criam conflito. Elas manipulam para terem as necessidades satisfeitas, mas a manipulação destrói a confiança. Elas criam drama para sentirem intensidade, mas o drama exaure toda a gente. Elas estão literalmente a criar as condições para a sua própria infelicidade, enquanto acreditam que estão a tentar alcançar a felicidade. Você vê, também há a programação de princesa da infância, que prepara as mulheres para a insatisfação permanente. Toda menina ouve que é especial, única, merecedora do príncipe encantado, merecedora de uma vida de conto de fadas. Então ela cresce, e a realidade é mundana. O príncipe encantado dela tem mau hálito matinal e meias sujas. O castelo é um apartamento de 2 quartos, e não há felizes para sempre. Apenas a vida diária com os seus desafios e desapontamentos normais. A realidade econômica adiciona outra camada. Foi vendida às mulheres a ideia de que podem ter tudo: carreira, família, romance, aventura, riqueza, realização em todas as áreas, simultaneamente. Mas a realidade envolve compromissos. O sucesso na carreira muitas vezes significa menos tempo com a família. O foco na família muitas vezes significa sacrifícios na carreira. A segurança financeira muitas vezes significa menos aventura. Mas reconhecer estes compromissos parece um fracasso, parece contentar-se. Assim, elas permanecem perpetuamente insatisfeitas com o que quer que tenham escolhido. Eu vi mulheres de carreira bem-sucedidas infelizes, porque não têm família e mães em casa, infelizes porque não têm carreira, e mulheres a tentar fazer as duas coisas miseráveis,
porque estão exaustas e sentem que estão a falhar em tudo. O mito do ter tudo criou uma geração de mulheres que se sentem falhadas, independentemente do que alcancem, porque há sempre algo que não estão a alcançar. Mas aqui está a verdade mais sombria sobre a infelicidade feminina. Para muitas mulheres, tornou-se uma identidade. Elas se unem a outras mulheres através da queixa. Elas recebem atenção através do vitimismo. Elas evitam a responsabilidade, culpando os outros pela insatisfação. Elas estão infelizes há tanto tempo que não sabem quem seriam se fossem felizes. A felicidade exigiria mudar tudo sobre como se relacionam com o mundo. E isso é aterrorizante. Muitas pessoas experimentam esta estranha dinâmica, onde tentar fazer uma mulher infeliz, na verdade, piora as coisas. Você resolve um problema, ela encontra outro. Você satisfaz uma necessidade, ela desenvolve outra. Você conserta uma queixa, ela cria outra. Porque a infelicidade não é sobre os problemas, é sobre a identidade, o sentimento familiar, o estado de ser conhecido. A felicidade seria estranha, desconfortável, suspeita. A cultura da terapia piorou isto de muitas maneiras. Em vez de aprenderem a ser gratas, a aceitar a imperfeição, a assumir a responsabilidade, muitas mulheres aprendem a patologizar tudo, a ver trauma em todo o lado, a culpar a infância pelas escolhas adultas. Elas desenvolvem o que chamo de narcisismo terapêutico. Foco interminável nas suas próprias feridas, nas suas próprias necessidades, na sua própria jornada de cura, sem consciência de como a sua infelicidade afeta todos à sua volta. Eu conhecia este casal onde a mulher estava em terapia há 10 anos e, em vez de ficar mais feliz, ela tinha ficado mais insatisfeita porque agora tinha uma linguagem psicológica para justificar cada queixa. Ele não validou os sentimentos dela o suficiente. Ele estava emocionalmente indisponível quando estava cansado depois do trabalho. Ele estava a fazer gaslighting nela quando discordava da memória dela dos eventos. A terapia que deveria tê-la ajudado a assumir a responsabilidade deu-lhe, em vez disso, maneiras mais sofisticadas de o culpar. As soluções para a infelicidade feminina existem, mas exigem coisas que a maioria das mulheres modernas não fará. Autorreflexão genuína, assumir responsabilidade, baixar as expectativas para corresponder à realidade, praticar a gratidão, escolher o significado em vez da felicidade, aceitar a imperfeição em si mesmas e nos outros. Estas não são soluções sexy. Elas não dão boas publicações no Instagram. Elas não obtêm validação de outras mulheres, mas realmente funcionam. Acontece mais vezes do que as pessoas percebem que as mulheres só se tornam capazes de felicidade depois de múltiplas falhas de relacionamento as forçarem a olhar para dentro. Depois de culpar 3 ou 4 homens diferentes pela sua infelicidade, algumas mulheres finalmente percebem que elas são o denominador comum. Depois de criar os mesmos problemas em relacionamentos diferentes, algumas reconhecem os seus próprios padrões. Depois de perderem homens bons devido à sua insatisfação crônica, algumas finalmente valorizam o que tinham. Mas para a maioria das mulheres, a infelicidade continua porque é mais fácil do que mudar. É mais fácil culpá-lo do que examinar a si mesma. É mais fácil querer mais do que apreciar o que é. É mais fácil queixar-se do que agir. É mais fácil permanecer infeliz do que fazer o trabalho que a felicidade exige. E numa cultura que diz às mulheres que elas são perfeitas como são e que qualquer infelicidade é culpa de outra pessoa, por que iriam mudar? O impacto nos homens é devastador. Homens bons passam anos, décadas, vidas inteiras a tentar fazer mulheres infelizes felizes, sem entender que é impossível. Eles sacrificam as suas próprias necessidades, a sua própria felicidade, a sua própria identidade, a tentar preencher um buraco que não pode ser preenchido de fora. Eles desenvolvem ansiedade e depressão, perdem confiança, perdem-se, a tentar agradar alguém que não pode ser agradado. Repetidamente, vejo homens destruídos por esta dinâmica, reduzidos a cascas de si mesmos, a pedir desculpa constantemente por existirem, a andar em bicos de pés nas suas próprias casas, com medo de respirar errado porque isso pode desencadear outra rodada de insatisfação. Eles pensam que se esforçarem mais, fizerem mais, forem melhores, ela finalmente será feliz. Mas ela não será, porque a infelicidade não é sobre ele. A verdade mais difícil para os homens aceitarem é que você não pode fazer uma mulher infeliz feliz. Se ela era infeliz antes de você,
ela será infeliz consigo e infeliz depois de você. A sua presença, os seus esforços, o seu amor não podem curar o que está quebrado dentro dela. Só ela pode fazer esse trabalho, e a maioria não o fará porque é mais fácil culpá-lo do que consertar a si mesmas. Isto não significa que todas as mulheres são cronicamente infelizes ou que a felicidade é impossível nos relacionamentos, mas significa que muitas mulheres carregam programação, feridas, expectativas e padrões que tornam a felicidade extremamente difícil, independentemente das circunstâncias externas. E se você está com uma dessas mulheres, precisa de entender que a infelicidade dela não é sua culpa, não é sua responsabilidade e não está ao seu alcance consertar. O teste é simples. Ela era feliz antes de o conhecer? Ela tem um padrão de felicidade noutras áreas da vida dela? Ela assume a responsabilidade pelos seus próprios estados emocionais? Ela pratica a gratidão regularmente? Ela tem expectativas realistas? Se a resposta a estas perguntas for não, então você está com alguém que é cronicamente infeliz. E isso não vai mudar por causa de algo que você faça ou deixe de fazer. É por isso que as mulheres estão sempre infelizes. Não por causa dos homens, não por causa das circunstâncias, mas por causa de programas internos a funcionar desde a infância, que criam insatisfação, independentemente da realidade externa. Entender isto não resolve o problema, mas liberta-o do esforço inútil de tentar consertar o que você não quebrou e não pode reparar. A felicidade dela é responsabilidade dela, e até que ela assuma essa responsabilidade, ela permanecerá infeliz, não importa o que você faça, com quem esteja ou o que tenha.